5 lições. Uma Masterclass. De Neville Goddard. 1948. Lição 5. Mantenha-se fiel à sua ideia. Esta noite temos a quinta e última lição deste curso. Primeiro, darei a vocês uma espécie de resumo do que aconteceu antes. Então, como muitos de vocês me pediram para elaborar mais a lição 3, darei mais algumas ideias sobre como pensar quadridimensionalmente. Eu sei que quando um homem vê algo claramente, ele pode dizê-lo, pode explicá-lo. No inverno passado, em Barbados, um pescador, cujo vocabulário não abrangeria 1000 palavras, contou-me mais em 5 minutos sobre o comportamento do golfinho do que Shakespeare, com seu vasto vocabulário, poderia ter me dito, se não conhecesse os hábitos do golfinho. Este pescador me contou como o golfinho adora brincar em um pedaço de madeira flutuante e, para pegá-lo, você joga fora a madeira e coloca isca nele, como faria com as crianças, porque ele gosta de fingir que está saindo do mar água. Como eu disse, o vocabulário deste homem era muito limitado, mas ele conhecia os seus peixes e conhecia o mar. Como conhecia o seu golfinho, pôde contar-me tudo sobre os seus hábitos e como capturá-los. Quando você diz que sabe alguma coisa, mas não consegue explicá-la, eu digo que você não sabe, pois quando você realmente sabe, você expressa naturalmente. Se eu lhe pedisse agora para definir a oração e lhe dissesse: como você, através da oração, realizaria um objetivo, qualquer objetivo? Se você pode me dizer, então você sabe, ou mais se você não pode me dizer, então você não sabe. Quando você vê isso claramente com os olhos da mente, mais você inspirará as palavras necessárias para revestir a ideia e expressá-la lindamente, e você expressará a ideia muito melhor do que um homem com um vasto vocabulário que não a vê tão claramente. À medida que tu fazes. Se você ouviu atentamente ao longo dos últimos 4 dias, você sabe agora que a Bíblia não faz referência alguma a qualquer pessoa que já existiu, ou a quaisquer eventos que já ocorreram na Terra. Os autores da Bíblia não estavam escrevendo história, estavam escrevendo um grande drama mental que vestiram com a roupagem da história e depois o adaptaram à capacidade limitada das massas acríticas e irrefletidas. Você sabe que cada história da Bíblia é a sua história, que quando os escritores introduzem dezenas de personagens na mesma história, eles estão tentando apresentar-lhe diferentes atributos da mente que você pode empregar. Você viu isso quando eu peguei talvez uma dúzia ou mais de histórias e as interpretei para você. Por exemplo, muitas pessoas se perguntam como Jesus, o homem mais gracioso e mais amoroso do mundo, se ele fosse homem, poderia dizer à sua mãe o que ele deveria ter dito a ela, conforme registrado no 2º capítulo do Evangelho de São João. Jesus é levado a dizer à sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? João 2 versículo 4. Você e eu, que ainda não estamos identificados com o ideal que servimos, não faríamos tal declaração à nossa mãe. No entanto, aqui estava a personificação do amor dizendo à sua mãe: mulher, o que tenho eu contigo? Você é Jesus e sua mãe é sua própria consciência. Pois a consciência é a causa de tudo, portanto, é o grande pai-mãe de todos os fenômenos. Você e eu somos criaturas de hábitos. Adquirimos o hábito de aceitar como definitivas as evidências dos nossos sentidos. O vinho é necessário para os convidados e os meus sentidos dizem-me que não há vinho, e por hábito estou prestes a aceitar esta falta como definitiva. Quando me lembro que a minha consciência é a única realidade, portanto, se nego a evidência dos meus sentidos e assumo a consciência de ter vinho suficiente, de certo modo repreendo a minha mãe ou a consciência que sugeria falta, e ao assumir a consciência de ter o que desejo para os meus convidados, o vinho é produzido de uma forma que desconhecemos. Acabei de ler uma nota aqui de um querido amigo meu na plateia. No domingo passado ele tinha um encontro marcado em uma igreja para um casamento, o relógio lhe dizia que estava atrasado, tudo lhe dizia que estava atrasado. Ele estava parado em uma esquina esperando um bonde. Não havia ninguém à vista. Ele imaginou que, em vez de estar na esquina, estava na igreja. Naquele momento um carro parou na sua frente.
Meu amigo contou ao motorista sobre sua situação e o motorista lhe disse: Não vou por esse caminho, mas vou levá-lo até lá. Meu amigo entrou no carro e chegou à igreja a tempo para o culto. Isso é aplicar corretamente a lei, não aceitar a sugestão de atraso. Nunca aceite a sugestão de falta. Neste caso, digo a mim mesmo: o que tenho eu a ver contigo? O que tenho eu a ver com a evidência dos meus sentidos? Traga-me todos os potes e encha-os. Em outras palavras, presumo que tenho vinho e tudo o que desejo. Então, meu eu dimensionalmente maior inspira em todos os pensamentos e ações que auxiliam na incorporação de minha suposição. Não é um homem dizendo a uma mãe: Mulher, o que tenho eu contigo? É todo homem que conhece esta lei que dirá a si mesmo, quando seus sentidos sugerirem falta: o que tenho eu a ver contigo? Fique atrás de mim. Nunca mais ouvirei uma voz como essa, porque se o fizer, fico impregnado dessa sugestão e darei o fruto da falta. Voltamo-nos para outra história do Evangelho de São Marcos, onde Jesus tem fome. E vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, ele veio, se por acaso encontrasse alguma coisa nela, e quando chegou até ela, não encontrou nada além de folhas, pois ainda não chegou o tempo dos figos. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Marcos 11 versículo 13, 14. E pela manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Marcos 11 versículo 20. Que árvore estou explodindo? Não há uma árvore do lado de fora. É minha própria consciência. Eu sou a videira. João 15 versículo 1. Minha consciência, meu eu sou é a grande árvore, e o hábito mais uma vez sugere vazio, sugere esterilidade, sugere 4 meses antes de eu poder festejar. Mas não posso esperar 4 meses. Dou a mim mesmo esta sugestão poderosa de que nunca mais irei, nem por um momento, aliviar o fato de que levará 4 meses para realizar meu desejo. A crença na falta deve, a partir de hoje, ser estéril e nunca mais se reproduzir em minha mente. Não é um homem destruindo uma árvore. Tudo na Bíblia acontece na mente do homem, da árvore, a cidade, as pessoas, tudo. Não há uma declaração feita na Bíblia que não represente algum atributo da mente humana. Todos eles são personificações da mente e não coisas do mundo. A consciência é a única realidade. Não há ninguém a quem possamos recorrer depois de descobrirmos que nossa própria consciência é Deus. Pois Deus é a causa de tudo e não há nada além de Deus. Você não pode dizer que um demônio causa algumas coisas e Deus outras. Ouça estas palavras. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a cuja mão direita tomei, para subjugar as nações diante dele, e desatarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as 2 portas de folhas, e os portões não serão fechados. Irei adiante de ti e endireitarei os lugares tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E te darei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor, que te chamo pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Isaías 45 versículo 1, 2, 3. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45 versículo 7. Eu fiz a terra e criei o homem sobre ela, e eu, minhas mãos, estendi os céus e dei ordem a todo o seu exército. Eu o ressuscitei em justiça e endireitarei todos os seus caminhos, ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos, não por preço nem por recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 45 versículo 12, 13. Eu sou o Senhor, e não há outro, não há Deus além de mim. Isaías 45 versículo 5. Leia estas palavras com atenção. Não são palavras minhas, são palavras inspiradas de homens que descobriram que a consciência é a única realidade. Se estou ferido, estou me machucando. Se há escuridão em meu mundo, eu criei a escuridão e a depressão.
Se há luz e alegria, eu criei a luz e a alegria. Não há ninguém além deste eu sou que faz tudo. Você não pode encontrar uma causa fora da sua própria consciência. Seu mundo é um grande espelho que lhe diz constantemente quem você é. À medida que você conhece pessoas, elas lhe dizem, pelo comportamento delas, quem você é. Suas orações não serão menos devotas porque você recorre à sua própria consciência em busca de ajuda. Não creio que qualquer pessoa em oração sinta mais alegria, piedade e sentimento de adoração do que eu quando me sinto agradecido, ao assumir o sentimento do meu desejo realizado, sabendo ao mesmo tempo que é para eu mesmo que me virei. Na oração, você é chamado a acreditar que possui aquilo que sua razão e seus sentidos negam. Quando você orar, acredite que você tem e receberá. A Bíblia afirma desta forma: portanto, eu vos digo, tudo o que desejardes, quando orardes, crede que o recebereis e o tereis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará as suas ofensas. Marcos 11 versículo 24, 25, 26. É isso que devemos fazer quando oramos. Se tenho alguma coisa contra outra pessoa, seja uma crença na doença, na pobreza ou qualquer outra coisa, devo soltá-la e deixá-la ir, não usando palavras de negação, mas acreditando que ela é o que deseja ser. Dessa forma eu o perdoo completamente. Mudei meu conceito sobre ele. Eu tinha algo contra ele e o perdoei. Esquecimento total é perdão. Se não esqueço, não perdoei. Só perdoo algo quando realmente esqueço. Posso dizer a você até o fim dos tempos: eu te perdoo. Mas se toda vez que te vejo ou penso em você, me lembro do que tenho contra você, é porque não te perdoei de jeito nenhum. O perdão é o esquecimento completo. Você vai a um médico e ele lhe dá algo para a sua doença. Ele está tentando tirar isso de você, então ele lhe dá algo no lugar disso. Dê a si mesmo um novo conceito de si mesmo para o antigo conceito. Desista completamente do antigo conceito. Uma oração concedida implica que algo é feito em consequência da oração que de outra forma não teria sido feito. Portanto, eu mesmo sou a fonte da ação, a mente que dirige e aquele que concede a oração. Qualquer pessoa que ore com sucesso volta-se para dentro e se apropria do estado procurado. Você não tem nenhum sacrifício a oferecer. Não deixe ninguém lhe dizer que você deve lutar e sofrer. Você não precisa lutar pela realização do seu desejo. Leia o que diz na Bíblia. Qual é o propósito da multidão de vossos sacrifícios para mim, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês vierem comparecer diante de mim, quem exigiu isso de suas mãos, para trilhar meus tribunais? Não traga mais oblações vãs, o incenso é uma abominação para mim, as luas novas e os sábados, a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e a assembleia solene. Suas luas novas e suas festas fixas minha alma odeia, velas se tornaram um fardo para mim, estou cansado de suportá-las. Isaías 1 versículo 11, 14. Tereis um cântico como na noite em que se celebra uma santa solenidade, e alegria de coração, como quando alguém vai com uma flauta para entrar no monte do Senhor, ao poderoso de Israel. Isaías 30 versículo 29. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor desde os confins da terra. Isaías 42 versículo 10. Cantem, ó céus, porque o Senhor fez isso, gritem, partes inferiores da terra, vi rompam em cânticos, ó montes, ó floresta, e todas as árvores que há nelas, porque o Senhor redimiu Jacó e se glorificou em Israel. Isaías 44 versículo 23. Portanto os remidos do Senhor retornarão e virão com canto a Sião, e alegria eterna estará sobre suas cabeças. Eles obterão alegria, e a tristeza e o pranto fugirão. Isaías 51 versículo 11. O único presente aceitável é um coração alegre.
Venha com canto e louvor. Essa é a maneira de chegar diante do Senhor ou sua própria consciência. Assuma a sensação de que seu desejo foi realizado e você trouxe o único presente aceitável. Todos os estados mentais que não sejam o desejo realizado são uma abominação, eles são superstição e não significam nada. Quando você vier diante de mim, regozije-se, porque regozijar-se implica que aconteceu algo que você desejou. Venha diante de mim cantando, louvando e agradecendo, pois esses estados mentais implicam a aceitação do estado buscado. Coloque-se no bom humor e sua própria consciência incorporará isso. Se eu pudesse definir a oração para qualquer pessoa e colocá-la tão claramente quanto pudesse, eu simplesmente diria: é o sentimento do desejo realizado. Se você perguntar: o que você quer dizer com isso? Eu diria: eu me sentiria na situação da oração respondida e então viveria e agiria de acordo com essa convicção. Tentaria sustentá-lo sem esforço, isto é, viveria e agiria como se já fosse um facto, sabendo que, à medida que ando nesta atitude fixa, a minha suposição irá consolidar-se e tornar-se-á um fato. O tempo não me permite ir mais longe no argumento de que a Bíblia não é história. Mas se você ouviu atentamente a minha mensagem nas últimas 4 noites, não creio que queira mais provas de que a Bíblia não é história. Aplique o que ouviu e realizará seus desejos. E agora eu vos disse, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês acreditem. João 14 versículo 29. Muitas pessoas, inclusive eu, observaram eventos antes de ocorrerem, e isto é, antes de ocorrerem neste mundo de 3 dimensões. Visto que o homem pode observar um evento antes que ele ocorra nas 3 dimensões do espaço, então a vida na Terra prossegue de acordo com o plano, e este plano deve existir em outro lugar, em outra dimensão, e está se movendo lentamente pelo nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, eles deveriam estar fora deste mundo. E tudo o que está lá para ser visto antes de ocorrer aqui deve ser pré-determinado do ponto de vista do homem acordado em um mundo tridimensional. No entanto, os antigos professores ensinaram-nos que poderíamos alterar o futuro, e a minha própria experiência confirma a verdade dos seus ensinamentos. Portanto, meu objetivo ao ministrar este curso é indicar possibilidades inerentes ao homem, mostrar que o homem pode alterar o seu futuro, ou mais, assim alterado, forma novamente uma sequência determinística a partir do ponto de interferência, e um futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é a sua flexibilidade. O futuro, embora preparado antecipadamente em todos os detalhes, tem vários resultados. Temos em cada momento de nossas vidas a escolha diante de nós de qual dos vários futuros teremos. Existem 2 perspectivas reais do mundo que todos possuem, um foco natural e um foco espiritual. Os antigos professores chamavam um de mente carnal e o outro de mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como uma consciência desperta comum, governada pelos nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses 2 centros distintos de pensamento na declaração. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Coríntios 2 versículo 14. A visão natural confina a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. O passado e o futuro são um todo presente para a visão espiritual. O que é mental e subjetivo para o homem natural é concreto e objetivo para o homem espiritual. O hábito de ver apenas aquilo que nossos sentidos permitem nos torna totalmente cegos para o que, de outra forma, poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de ver o invisível, devemos muitas vezes desheredar deliberadamente as nossas mentes da evidência dos sentidos e concentrar a nossa atenção num estado invisível, sentindo-o mentalmente e sentindo-o até que tenha toda a nitidez da realidade. O pensamento sério e concentrado, focado em uma direção específica, exclui outras sensações e faz com que desapareçam.
Temos apenas que nos concentrar no estado desejado para podermos vê-lo. O hábito de desviar a atenção da região das sensações e concentrá-la no invisível desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver aquilo que é invisível. Pois as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas. Romanos 1 versículo 20. Esta visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra e acelere. Um pouco de prática nos convencerá de que podemos, controlando a nossa imaginação, remodelar o nosso futuro em harmonia com o nosso desejo. O desejo é a mola mestra da ação. Não podíamos mover um único dedo a menos que quiséssemos movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que neste momento domina as nossas mentes. Quando abandonamos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar com o hábito. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que prendem a nossa atenção. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta e que precisamos para tornar nossa vida mais agradável. Os desejos sempre têm em vista algum ganho pessoal, quanto maior o ganho antecipado, mais intenso é o desejo. Não existe desejo absolutamente altruísta. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, nenhuma ação. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos reside na pronta obediência à sua voz. A obediência sem hesitação à sua voz é uma assunção imediata do desejo realizado. Desejar um estado é tê-lo. Como disse Pascal, você não teria me procurado se já não tivesse me encontrado. O homem, ao assumir o sentimento do seu desejo realizado, e depois viver e agir de acordo com esta convicção, altera o futuro em harmonia com o seu pressuposto. As suposições despertam o que afirmam. Assim que o homem assume o sentimento de seu desejo realizado, seu eu quadridimensional encontra meios para atingir esse fim, descobre métodos para sua realização. Não conheço nenhuma definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos, do que experimentar na imaginação, o que experimentamos na carne, se alcançamos nosso objetivo. Esta experiência imaginária do fim com aceitação determina os meios. O eu quadridimensional então constrói, com sua perspectiva mais ampla, os meios necessários para realizar o fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Mas aqui está uma técnica que torna mais fácil chamar coisas que não são vistas como se fossem, isto é, encontrar um evento antes que ele ocorra. As pessoas têm o hábito de menosprezar a importância das coisas simples. Mas esta fórmula simples para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisas e experiências. O primeiro passo para mudar o futuro é o desejo, ou seja, definir o seu objetivo, saber definitivamente o que você quer. Em segundo lugar, construa um evento que você acredite que você encontraria seguindo a realização do seu desejo, um evento que implica a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante. Terceiro, imobilize o corpo físico e induza uma condição semelhante ao sono, imaginando que você está com sono. Deite-se na cama ou relaxe em uma cadeira. Depois, com as pálpebras fechadas e a atenção voltada para a ação que pretende vivenciar na imaginação, sinta-se mentalmente dentro da ação proposta e imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora. Você deve sempre participar da ação imaginária ou não apenas recue e observe, mas sinta que você está realmente realizando a ação, de modo que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre lembrar que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização do seu desejo. Além disso, você deve sentir-se envolvido na ação até que ela tenha toda a vivacidade e clareza da realidade. Por exemplo, suponha que você deseje uma promoção em seu escritório. Ser parabenizado seria um acontecimento que você encontraria após a realização do seu desejo.
Tendo selecionado esta ação como aquela que você vivenciará na imaginação, imobilize o corpo físico, e induzir um estado semelhante ao sono, um estado sonolento, mas no qual você ainda é capaz de controlar a direção dos seus pensamentos, um estado no qual você está atento sem esforço. Em seguida, visualize um amigo parado diante de você. Coloque sua mão imaginária na dele. Sinta-o sólido e real e mantenha uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação. Você não se visualiza à distância no espaço e à distância no tempo sendo parabenizado pela sua boa sorte. Em vez disso, você faz outro lugar aqui e o futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora num mundo dimensionalmente maior e, curiosamente, agora num mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida cotidiana. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse numa tela de cinema, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem na sua frente e sinta-se realmente subindo nela. O desejo, a imobilidade física que beira o sono e a ação imaginária em que a venda emocional predomina aqui e agora, não são apenas fatores importantes na alteração do futuro, mas também são condições essenciais na projeção consciente do eu espiritual. Quando o corpo físico está imobilizado e ficamos possuídos pela ideia de fazer algo, se imaginarmos que estamos fazendo isso aqui e agora e mantivermos a ação imaginária acontecendo até o sono chegar, é provável que despertemos do corpo físico. Corpo para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior com um foco dimensionalmente maior e realmente fazendo o que desejávamos e imaginávamos que estávamos fazendo na carne. Mas, quer despertemos lá ou não, estamos na verdade realizando a ação no mundo quadridimensional e, no futuro, a reencenaremos aqui no mundo tridimensional. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que será o objeto de nossa meditação em um único ato e a reencená-la repetidas vezes até que tenha a sensação de realidade. Caso contrário, a atenção se desviará ao longo de um caminho associativo, e inúmeras imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção e, em poucos segundos, elas nos levarão a centenas de quilômetros de distância de nosso objetivo no ponto do espaço, e a anos de distância no ponto de tempo. Se decidirmos subir um determinado lance de escadas, porque esse é o evento provável que se seguirá à realização do nosso desejo, então devemos restringir a ação a subir esse lance específico de escadas. Caso a atenção se desvie, traga-a de volta à sua tarefa de subir aquele lance de escadas, e continue fazendo isso até que a ação imaginária tenha toda a solidez e clareza da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da apresentação sem qualquer esforço sensato da nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, permear a mente com a sensação do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser empurrada para o estado de sono, em que não poderemos mais controlar os movimentos da nossa atenção, mas sim um grau moderado de sonolência em que ainda somos capazes para direcionar nossos pensamentos. A maneira mais eficaz de incorporar um desejo é assumir a sensação do desejo realizado e então, em um estado relaxado e sonolento, repetir continuamente, como uma canção de ninar, qualquer frase curta que implique a realização do seu desejo, como obrigado, 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 até que a única sensação de gratidão domine a mente. Fale essas palavras como se você se dirigisse a um poder superior por ter feito isso por você. Se, no entanto, procurarmos uma projeção consciente num mundo dimensionalmente maior, então devemos manter a ação em andamento até o início do sono. Experimente na imaginação com toda a nitidez da realidade o que seria experimentado na carne se atingíssemos nosso objetivo e com o tempo o encontraremos na carne como o encontramos em nossa imaginação. Alimente a mente com premissas, isto é, afirmações que se presume serem verdadeiras, porque as suposições, embora falsas, se persistirem até terem a sensação de realidade, irão consolidar-se e tornar-se fatos. Para uma suposição, todos os meios que promovem a sua realização são bons. Influencia o comportamento de todos, inspirando todos os movimentos, as ações e as palavras que tendem à sua realização.
Para compreender como o homem molda o seu futuro em harmonia com a sua suposição, simplesmente experimentando na sua imaginação o que ele experimentaria na realidade se concretizasse o seu objetivo, devemos saber o que queremos dizer com um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior. Mundo maior que iremos para alterar o nosso futuro. A observação de um evento antes que ele ocorra implica que o evento seja predeterminado do ponto de vista do homem no mundo tridimensional. Portanto, para alterar as condições aqui nas 3 dimensões do espaço, devemos primeiro alterá-las nas 4 dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior e, sem dúvida, negaria a existência de um eu dimensionalmente maior. Ele está bastante familiarizado com as 3 dimensões de comprimento, largura e altura, e sente que, se houvesse uma 4ª dimensão, ela deveria ser tão óbvia para ele quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Agora, uma dimensão não é uma linha. É qualquer maneira pela qual algo pode ser medido que é totalmente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para medir um sólido quadridimensionalmente, simplesmente medimos-lo em qualquer direção, exceto em seu comprimento, largura e altura. Agora, existe outra maneira de medir um objeto além de seu comprimento, largura e altura? O tempo mede minha vida sem empregar as 3 dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe um objeto instantâneo. Seu aparecimento e desaparecimento são mensuráveis. Perdura por um período de tempo definido. Podemos medir sua vida útil sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente uma 4ª forma de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tiver, mais substancial e real ele se tornará. Uma linha reta, inteiramente unidimensional, adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade daria o tempo, a 4ª dimensão, que a tornaria tão superior aos sólidos, como os sólidos são para as superfícies e as superfícies são para as linhas? O tempo é um meio para mudanças na experiência, pois todas as mudanças levam tempo. A nova qualidade é a mutabilidade. Observe que, se dividirmos um sólido ao meio, sua seção transversal será uma superfície, ao dividir uma superfície ao meio, obtemos uma linha, e ao dividir uma linha ao meio, obtemos um ponto. Isto significa que um ponto é apenas uma seção transversal de uma linha, que é, por sua vez, apenas transversal a uma superfície, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de um sólido, que é, por sua vez, levado à sua conclusão lógica, mas através da seção de um objeto quadridimensional. Não podemos evitar a inferência de que todos os objetos tridimensionais são apenas seções transversais de corpos quadridimensionais. O que significa, quando encontro você, encontro uma seção transversal do você quadridimensional, o eu quadridimensional que não é visto. Para ver o eu quadridimensional, devo ver cada seção transversal ou momento de sua vida, desde o nascimento até a morte, e vê-los todos como coexistentes. Meu foco deve abranger toda a gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, além daquelas que poderá encontrar. Eu deveria vê-los, não na ordem em que foram experimentados por você, mas como um todo presente. Como a mudança é a característica da 4ª dimensão, eu deveria vê-la num estado de fluxo, como um todo vivo e animado. Agora, se temos tudo isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? Isso significa que, se pudermos avançar ao longo do tempo, poderemos ver o futuro e alterá-lo se assim desejarmos. Este mundo, que consideramos tão solidamente real, é uma sombra da qual e além da qual podemos passar a qualquer momento. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior, um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda mais fundamental e dimensionalmente maior, e assim por diante, até o infinito. Pois o absoluto é inatingível por qualquer meio ou análise, não importa quantas dimensões acrescentemos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior simplesmente concentrando a sua atenção num estado invisível e imaginando que o vê e sente.
Se ele permanecer concentrado neste estado, o seu ambiente atual desaparecerá e ele despertará num mundo dimensionalmente maior, onde o objeto da sua contemplação será visto como uma realidade objetiva concreta. Sinto intuitivamente que, se ele abstraísse os seus pensamentos deste mundo dimensionalmente maior e se retirasse ainda mais para dentro da sua mente, provocaria novamente uma externalização do tempo. Ele descobriria que, cada vez que se retira para sua mente interior e provoca uma exteriorização do tempo, o espaço torna-se dimensionalmente maior. E ele concluiria, portanto, que tanto o tempo quanto o espaço são seriais e que o drama da vida nada mais é do que a escalada de um bloco de tempo dimensional multitudinário. Os cientistas um dia explicarão por que existe um universo serial. Mas na prática, como usamos este universo serial para mudar o futuro é mais importante. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com dois mundos na série infinita: o mundo que conhecemos por meio de nossos órgãos corporais e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais. Afirmei que o homem tem diante de si, a cada momento, a escolha de qual dos vários futuros terá. Mas surge a pergunta: como isso é possível quando as experiências do homem, desperto no mundo tridimensional, são predeterminadas? Como implica sua observação de um evento antes que ele ocorra? Esta capacidade de mudar o futuro será vista se compararmos as experiências da vida na Terra com esta página impressa. O homem vivencia eventos na Terra isoladamente e sucessivamente, da mesma forma que você está vivenciando agora as palavras desta página. Imagine que cada palavra nesta página representa uma única impressão sensorial. Para entender o contexto, para entender o que quero dizer, você concentra sua visão na primeira palavra no canto superior esquerdo e depois move seu foco pela página, da esquerda para a direita, deixando-o cair nas palavras isoladamente e sucessivamente. Quando seus olhos alcançarem a última palavra desta página, você terá extraído o que quero dizer. Mas suponha que, ao olhar para a página, com todas as palavras impressas igualmente presentes, você decida reorganizá-las. Você poderia, ao reorganizá-los, contar uma história completamente diferente. Na verdade, você poderia contar muitas histórias diferentes. Um sonho nada mais é do que um pensamento quadridimensional descontrolado, ou o rearranjo de impressões sensoriais passadas e futuras. O homem raramente sonha com acontecimentos na ordem em que os vivencia quando está acordado. Ele geralmente sonha com dois ou mais eventos separados no tempo, fundidos em uma única impressão sensorial, ou então ele reorganiza tão completamente suas impressões sensoriais individuais de vigília que não as reconhece quando as encontra em seu estado de vigília. Por exemplo, sonhei que entregava um pacote no restaurante do meu prédio. A recepcionista me disse: "Você não pode deixar isso aí." Então o ascensorista me entregou algumas cartas. Quando eu agradeci, ele, por sua vez, me agradeceu. Nesse ponto, o ascensorista noturno apareceu e acenou para mim. No dia seguinte, ao sair do meu apartamento, peguei algumas cartas que haviam sido colocadas na minha porta. Na descida, dei uma gorjeta ao ascensorista diurno e agradeci-lhe por cuidar da minha correspondência, e ele me agradeceu pela gorjeta. Ao voltar para casa naquele dia, ouvi um porteiro dizer a um entregador: "Você não pode deixar isso aí." Quando estava prestes a pegar o elevador para meu apartamento, fui atraído por um rosto conhecido no restaurante e, ao olhar para dentro, a recepcionista me cumprimentou com um sorriso. Naquela noite, acompanhei meus convidados até o elevador e, ao me despedir deles, a telefonista acenou-me boa noite. Simplesmente reorganizando algumas das impressões sensoriais únicas que estava destinado a encontrar e fundindo duas ou mais delas em impressões sensoriais únicas, construí um sonho que diferia bastante da minha experiência de vigília. Quando tivermos aprendido a controlar os movimentos da nossa atenção no mundo quadridimensional, seremos capazes de criar conscientemente circunstâncias no mundo tridimensional. Aprendemos esse controle através do sonho acordado, onde nossa atenção pode ser mantida sem esforço, pois a atenção menos esforço é indispensável para mudar o futuro. Podemos, num sonho acordado controlado, construir conscientemente um evento que desejamos experimentar no mundo tridimensional.
As impressões sensoriais que usamos para construir nosso sonho acordado são realidades presentes deslocadas no tempo ou no mundo quadridimensional. Tudo o que fazemos ao construir o sonho acordado é selecionar, dentre a vasta gama de impressões sensoriais, aquelas que, quando devidamente organizadas, implicam que realizamos nosso desejo. Com o sonho claramente definido, relaxamos numa cadeira e induzimos um estado de consciência semelhante ao sono. Um estado que, embora beirando o sono, nos deixa no controle consciente dos movimentos da nossa atenção. Então experimentamos na imaginação o que experimentaríamos na realidade se esse sonho acordado fosse um fato objetivo. Ao aplicar esta técnica para mudar o futuro, é importante lembrar sempre que a única coisa que ocupa a mente durante o sonho acordado é o sonho desperto, a ação e sensação predeterminadas que implicam a realização do nosso desejo. Como o sonho acordado se torna um fato físico não é da nossa conta. Nossa aceitação do sonho acordado como realidade física determina os meios para sua realização. Deixe-me novamente lançar as bases da oração, que nada mais é do que um sonho acordado controlado. 1. Defina seu objetivo, saiba com certeza o que deseja. 2. Construa um evento que você acredita que encontrará seguindo a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante, um evento que implica a realização do seu desejo. 3. Imobilize o corpo físico e induza um estado de consciência semelhante ao sono. Então, sinta-se mentalmente na ação proposta, até que a única sensação de realização domine a mente e imaginando o tempo todo que você está realmente realizando a ação aqui e agora, para que você experimente na imaginação o que experimentaria na carne se agora realizasse seu objetivo. A experiência me convenceu de que esta é a maneira mais fácil de atingir nosso objetivo. Entretanto, meus muitos fracassos me condenariam se eu insinuasse que dominei completamente os movimentos de minha atenção. Mas posso, com o antigo professor, dizer: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Filipenses 3 versículo 13,14. Mais uma vez quero lembrá-lo de que a responsabilidade de tornar real o que você fez neste mundo não está sobre seus ombros. Não se preocupe com o como, você assumiu que isso é feito, a suposição tem sua própria maneira de se objetivar. Toda a responsabilidade de fazer isso é removida de você. Há uma pequena declaração no livro do Êxodo que confirma isso. Milhões de pessoas que o leram, ou que lhes foi mencionado ao longo dos séculos, o compreenderam completamente mal. Disse: não coloque uma criança no leite materno. Versão King James. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Êxodo 23 versículo 19. Incontáveis milhões de pessoas, que entendem mal esta afirmação, até hoje, na era iluminada de 1948, não comerão nenhum produto lácteo com um prato de carne. Simplesmente não está feito. Eles acham que a Bíblia é história, e quando diz: não coloque o cabrito no leite de sua mãe, leite e produtos derivados do leite, manteiga e queijo, eles não tomarão ao mesmo tempo que tomam o cabrito ou qualquer tipo de carne. Na verdade, eles ainda têm pratos separados para cozinhar a carne. Mas agora você está prestes a aplicá-lo psicologicamente. Você fez sua meditação e assumiu que é o que deseja ser. A consciência é Deus, sua atenção é como o próprio fluxo de vida ou o próprio leite que nutre e dá vida àquilo que prende sua atenção. Em outras palavras, o que prende a sua atenção prende a sua vida. Ao longo dos séculos, uma criança tem sido usada como símbolo de sacrifício. Você deu à luz tudo em seu mundo. Mas há coisas que você não deseja mais manter vivas, embora tenha sido mãe e pai delas. Você é um pai ciumento que pode facilmente consumir, como Cronos, seus filhos. É seu direito consumir o que você expressou anteriormente quando não sabia disso. Agora você está desapegado em consciência daquele estado anterior. Era seu filho, você incorporou e expressou isso em seu mundo. Mas agora que você assumiu que é o que deseja ser, não olhe para trás, para o seu estado anterior e se pergunte como ele desaparecerá do seu mundo.
Pois se você olhar para trás e prestar atenção a isso, estará mergulhando mais uma vez aquela criança no leite materno. Não diga a si mesmo: eu me pergunto se estou realmente desapegado desse estado, ou eu me pergunto se isto ou aquilo é verdade. Dê toda a sua atenção à suposição de que a coisa é assim, porque toda a responsabilidade de fazê-la assim é completamente removida de seus ombros. Você não precisa fazer isso, é assim. Você se apropria do que já é um fato e assume que é, e de uma forma que você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, isso se torna objetivado em seu mundo. Não se preocupe com o como e não olhe para trás, para o seu estado anterior. Ninguém que tenha posto a mão no arado e olhando para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9 versículo 62. Simplesmente assuma que isso está feito e suspenda a razão, suspenda todos os argumentos da mente tridimensional consciente. Seu desejo está fora do alcance da mente tridimensional. Suponha que você é aquilo que deseja ser, ande como se você fosse isso, e à medida que você permanecer fiel à sua suposição, ela se tornará realidade.